porque nós somos corpo, alma e espírito. Você pode estar com melhor corpo, melhor saúde. Você pode estar, a sua alma, eu boto em aspas, porque é aquele estágio de alegria, pode estar ok. Mas se o seu espírito não estiver conectado, porque quem somos? Somos espírito, é isso mesmo. Somos forjados por Deus, ele coloca ali com o seu ar dentro da gente. Então isso faz, cadê eu não me reconheço, eu não tô... Aquela ausência de ser quem sou me acometia. Pode-se dizer que é uma ausência de um propósito maior, que você enxergava, que você, poxa, me falta um propósito maior do que eu, sabe? Eu vou além. Para além do propósito, é uma ausência de si mesmo. É como se eu posso não estar exercendo agora o meu propósito, mas se eu estiver alinhada com a minha identidade, eu estou bem, porque eu vou caminhar. A minha identidade me puxa para o propósito. Isso é natural. A identidade, ela está conectada com o propósito. Então, quando você se encontra, você encontra o propósito. E para mim era ainda pior. Não era só a ausência de um propósito, era a ausência de mim. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Como tudo que eu fiz, que eu vivi até agora, está me trazendo até onde? Vai me levar para onde? E essa ausência, para mim... pelo menos para mim, era clara, porque eu conhecia Jesus. Então eu sabia, no fundo eu sabia o que se tratava. Quem nunca conheceu, acha que você está com algum tipo de patologia, que você precisa disso, daquilo, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Em Jesus, tudo se resolve. Em Jesus, tudo se explica. Não sou contra acompanhamentos de psicólogos, tratamentos, né, de questões psicossomáticas, não sou. O que eu sou contra é quando substituímos Jesus por essas coisas. Uau. Então, se eu estou triste, ele é a minha alegria. Se eu estou perdido, ele é o meu destino. Se eu estou com medo, ele é a minha confiança. Se eu precisar entender melhor sobre questões psicológicas e tudo mais, eu vou buscar uma ajuda. Mas eu entendo que Jesus, ele é suficiente para mim. Aleluia. Nesse sentido. E foi assim que quando eu volto para ele, eu falo assim, tô te entregando, saí inteirinha, limpinha, né, com tudo no lugar, e tô te entregando um coração quebrado. Tô quebrada, Senhor. Corpo que já não é mais o mesmo que saiu. Fiz coisas das quais me envergonho até de te falar. O senhor sabe como eu tô voltando. Um trapo, como filho pródigo. Filho pródigo, eu ia dizer isso agora. Não sei como permanecerei. Porque eu até tentei em outras oportunidades. Não, eu vou, mas aí não permaneci. Eu falava, Senhor, eu não sei como permanecerei. Mas eu sei que se o Senhor me ajudar, daqui eu não saio. Aleluia. E foi ali, foi em Cristo, foi com Ele que eu desenvolvi. E ele me deu sentido na vida. Jesus, ele é o sentido da minha vida. Ai, que lindo, sabe? Senhor. Eu digo assim, ter Jesus não é ausência de tempestades. Ter Jesus é a confirmação de que na tempestade a gente não sucumbe. Então teremos tempestade igual mundano, teremos desafios igual mundano, trabalharemos igual mundano. Tudo isso vai acontecer. Chove pra gente, chove pra eles. Tem crise aqui, tem crise lá também. Uau. Qual é a diferença? É que quem serve a Cristo já entra na batalha sabendo o placar final, que é vitória. Aleluia! E quem não serve vai ter que contar com a sorte. Tá vendo, meu irmão? Você tem noção aqui o que a gente tá conversando, as coisas. Eu tô emocionada, sabe? Muito emocionada. Eu me emociono muito fácil, viu, Ju? Que bom, é um coração quebrantado. É um coração quebrantado. Olha, você viu? Eu peguei aqui algo e eu vou comentar com a minha audiência, com a nossa audiência, Ju, porque assim, ela falou de conectar. Ela falou a palavra conectar, eu achei muito lindo, porque o Senhor Jesus, quando conversou, falou de perseverança, ele falou assim, aquele texto de João 15, que Jesus estava ali falando, olha, eu sou a videira, permanece em mim, persevere. Existe uma tradução, uma versão, que é a NVI, que diz, persevere em mim, permaneça no meu amor, sabe, não se desconecte. Eu vou até ler, porque depois a gente vai falar de uma outra passagem, você separou uma passagem também, porque eu sei que a gente estava conversando, olha, Ju, eu sei que tem uma passagem, aquela passagem que falou seu coração e você vai compartilhar, mas eu vou ler aqui João 15, e foi tudo a ver com o que eu li sobre perseverar. Ele diz assim, no verso de número 9, eu ia ler o 7, mas vou ler o número 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, perseverai, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, o que eu vejo, Ju, que você fala assim sobre conectar-se com o Senhor, eu sentia falta. E essa
perseverança, essa permanência que está conectado com a videira, na verdade, a gente tem um padrão, a gente tem um modelo, se é que a gente pode falar. Qual é o nosso modelo? Qual é o seu modelo de perseverança? Talvez você esteja tendo um modelo que é uma pregadora, que é uma conselheira, e nada demais isso, mas o seu modelo, mulher de Deus, é esse modelo. Ele diz, olha, eu permaneço no amor do Pai. Você tem permanecido no amor de Jesus? Você tem se perseverado, realmente perseverado, permanecido nesse amor? Porque o nosso modelo chama-se Jesus. Ele disse, olha, eu permaneço no amor do meu Pai. E hoje você precisa permanecer nesse amor, mulher de Deus. Você está achando que está perdida? Se conecte à videira. Nós vamos falar agora, né? Eu vou falar com o Ju aqui sobre a Páscoa. Olha que lindo a gente está... Deus deu esse presente para a gente estar batendo um papo sobre um testemunho tão lindo. Mas o que é a Páscoa? A gente vai falar daqui a pouco. O que é a Páscoa? A Páscoa verdadeira é Jesus, a videira. A Páscoa verdadeira fala de permanecer. Ele não desistiu de nós, irmãos. Ele foi até o fim. Jesus foi até o fim. Ele disse, olha, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Isso fala de permanecer. Isso fala que Jesus permaneceu. Ele perseverou em quê? Ele perseverou em te salvar, em me salvar, em me amar e te amar. Por isso você tem sentido, você está ouvindo aqui. Olha, Ju, é tão lindo ver a sua história, né? E fala dessa perseverança. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu sou tão perseverante, eu sou tão assim. Eu estava olhando assim, Senhor, eu cheguei até aqui. Mas ele falou assim, não, Andréa, a sua perseverança sou eu. Eu fico até emocionada a falar. Se você chegou, eu tive um câncer tem 10 anos, sabe, Ju? Eu tive um... É uma coisa que eu sempre falo aqui. A Andréa fala toda hora do câncer. Não falo para dizer assim, olha como eu sou coitadinha, eu tive um câncer, não. Se eu estou de pé aqui, perseverando, em frente a uma câmera, em frente a você, é porque Ele é a minha perseverança. Ele amou até o fim, tendo Jesus amado seus discípulos, amou-os até o fim. Por isso você hoje está de pé aqui. Então, nosso modelo de perseverar, nosso modelo de permanecer é Ele, né? Quando você falou, Ele é a minha esperança, Ele é a minha força. E, Ju, eu fico assim, impressionada como Jesus e a igreja é a figura do casamento perfeito. A noiva, sabe, a amada. Você falou de Cantares. Eu leio Cantares, acho que toda semana. Toda semana eu dou uma lida em Cantares. Existe um autor também que eu gosto muito, que é Hudson Taylor, foi um missionário que fundou, né, a igreja no interior da China. Então, ele escreveu sobre Cântico dos Cânticos, um convite a amar, o amado, né, o amado das nossas almas. E ele fala a respeito dessa noiva, dessa amada. Eu sei que você trabalha com casamento, trabalha com mulheres, preparando mulheres, né? Tanto que as que são casadas, mas também aquelas que vão casar, que eu estava olhando a sua chamada. Exato. Prepara mulheres. Como é que você vê? Tem um texto que baseia esse trabalho seu, assim, Andréa, tem um texto que fundamenta o meu trabalho. Efésios 5, eu não sei, é um texto que baseia esse fundamento de Cristo e a igreja, o casamento do Cordeiro, a gente vai falar daqui a pouco também. Tem um texto, minha amiga? Tem eu estou tentando localizar aqui para eu te dar exatamente onde que está escrito. E quando o Senhor ele me chamou para servi-lo, falando com mulheres e com casais, ele sempre falava o seguinte: te usarei de uma forma diferente. Mas como basear ou como ter um precedente se ele já está falando que é diferente? Então, eu não podia comparar com nada. E eu falava, então me dê uma pista, alguma coisa que eu possa entender o que é ser diferente.